Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro virtual, nessa palestra que nós fazemos em todos os sábados. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos como palestrante o nosso amigo e companheiro do Grupo Espírita Regeneração Cristo e Caridade, Emanuel Silvestre, que é trabalhador da casa, e também monitor lá do ESD, como meu colega monitor de ESD, e nosso companheiro também na Federação Espírita, no grupo Leopoldo Machado. Emanuel, seja muito bem-vindo à nossa casa. O nosso amigo, ele vai fazer a palestra dele com o tema A Influência do Espiritismo no Progresso. Um tema interessante, bastante atual, e desejamos ao nosso Emanuel sucesso e seja bem-vindo à nossa casa e esteja com a palavra. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Agradeço o convite feito pelo Centro Espírita Caminhando para Jesus, a pessoa do Douglas, que é uma pessoa muito importante, na minha trajetória enquanto espírita, porque Douglas foi meu professor de espiritismo. Lá em 2010, quando eu iniciei na doutrina, frequentando Regeneração, e na época a irmã Marilac, foi convidada por Isabel para incluir o ESD no corpo de estudos da casa, e Douglas foi um dos monitores. Então, tenho muito que agradecer a ele e a todos que estão aqui presentes, com certeza. O tema que nós vamos refletir na noite de hoje é um tema muito importante. Só deixa eu tirar uma dúvida, Douglas. Vai fazer a prece inicial? Sim. Aí você faz, eu faço? Eu posso fazer a prece inicial, tá certo? Pronto, eu faço a final. Ok. Eu vou avisar no final, mas também vou fazer dar um aviso agora na parte inicial, que amanhã, às 16 horas, nós teremos uma palestra em homenagem aos nossos 69 anos de fundação do nosso Caminhando para Jesus. Amanhã, às 16 horas. Bom, então vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus, nosso mestre, nosso querido irmão, que nos auxilie nesse momento que nós estamos passando e que, principalmente, possamos compreender e aproveitar todos os ensinamentos que essa dificuldade que nós estamos vivenciando no momento traga de positivo para toda a humanidade. Que a espiritualidade amiga nos auxilie, nos ampare, sempre contando com a assistência deles para a nossa compreensão. E para isso pedimos a permissão de Deus, nosso Pai amado, para iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje, em nome de Jesus. Assim seja. Bem, como nós estávamos falando, esse tema, de conseguir compreender como a doutrina espírita ela pode auxiliar, e contribuir para o progresso. E aí a gente vai falar de progresso nas suas diversas facetas. O progresso humano como uma totalidade, um conjunto de situações em que vai desencadear esse processo de evolução. E nos dias de hoje é muito importante a gente discutir, refletir essa intenção, da doutrina espírita em colaborar com o progresso da sociedade. Allan Kardec, ele costumava dizer o seguinte, na Revista Espírita, em diversos trechos da Revista Espírita, Kardec dizia que o espiritismo bem compreendido e praticado seria, ou será, na sua fala, será uma importante ferramenta de construção social. Aí vejam que interessante. Kardec, ele coloca, a doutrina espírita, ou a filosofia espírita,
como uma grande ferramenta de colaboração do progresso social. Mas para a gente conseguir compreender isso, de como a doutrina espírita ela pode colaborar nesse processo, a gente tem que primeiro conhecê-la e praticá-la. Kardec fala, a doutrina, o espiritismo bem compreendido e praticado. E nós só conseguimos compreender bem a doutrina espírita estudando. Então, o espiritismo é uma filosofia, né? É uma ciência filosófica com fins morais, e a moral espírita acaba nos ligando ou nos religando ao Criador, e é por isso que nesse processo, para compreender o espiritismo é preciso estudo. Nós vamos assistir palestra, nós vamos participar de seminários, de congressos, mas vai ser nos grupos de estudos, como nós tivemos hoje de manhã lá na Federação, né? O Leopoldo Machado estudando o livro da Gênese, e antes o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, né? Vai ser nesses momentos, vão ser nesses momentos em que nós vamos desenvolvendo nosso conhecimento quanto doutrina espírita. Mas aí, para Kardec, enquanto pedagogo, né, a gente tem um conceito do Kardec muito religioso. Kardec, fundador do Espiritismo, e o Espiritismo acaba aqui no Brasil tem esse cunho religioso muito forte. Mas o Kardec, enquanto pedagogo, enquanto educador, cientista, ele conseguia, né, vislumbrar o Espiritismo não apenas como uma teoria, né, uma filosofia teórica que é bonito nos livros, nas conversações, nos debates, mas que teríamos dificuldade de vivenciá-lo. É por isso que ele coloca essas duas condições, o Espiritismo bem compreendido e praticado. Se nós não conseguimos praticar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, nós vamos viver sempre na inércia e nessa ilusão de que o tão sonhado mundo de regeneração vai chegar. As pessoas costumam falar muito, né? Eu quero um mundo de regeneração e é a transição planetária, e às vezes se cria até conceitos fantasiosos. Um certo tempo atrás, ano passado, na verdade, surgiu nessa ideia da data limite, e envolveram até o nome do Chico Xavier nesse processo da data limite. Então, a gente vai ver que a humanidade, de tempos em tempos, cria, né, esses mecanismos e fugas psicológicas para o quê? Correr da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade enquanto trabalhadores do Cristo na construção desse mundo de regeneração. Então, essa base é importante. A teoria, do conhecimento, do estudo, mas o mais importante ainda é a nossa prática. Nós preparamos aqui um slide para conseguir facilitar a nossa compreensão e também ilustrar, né? A gente conseguir desenvolvendo a nossa fala. E aí a gente traz no início essa apresentação com o tema da palestra, a influência do espiritismo no progresso. Né? E a gente vai começar com uma reflexão. Porque para poder compreender do progresso e como o espiritismo vai conseguir colaborar com isso, eu tenho que entender e conseguir encontrar essa resposta. Quem sou eu? E nós vamos perceber o seguinte, que a pergunta se fala no sentido de ser. No sentido de ser e não estar. Não é quem estou eu. Porque quando se pergunta quem sou eu poderia responder, por exemplo, eu sou Emanuel, ou então eu sou professor, ou então eu sou espírita. Mas no sentido transcendental da pergunta, a condição de ser é eterna, é uma plenitude. Quando eu falo que eu sou Emanuel, então eu sou professor, eu não estou conseguindo responder o que a pergunta questiona, porque eu não sou Emanuel, eu estou Emanuel. Como eu estou professor, como eu estou brasileiro, como eu estou espírita. Essa pergunta do ser, ela transcende as questões e as barreiras materiais. Por isso que é tão difícil de nós, enquanto espíritos encarnados, em um mundo que ainda é de expiação e prova, e numa condição de espíritos de terceira ordem, compreender, né? Primeiro a gente compreende, depois assimila aquelas informações e responder essa pergunta de quem eu sou. Porque, na verdade, nós, em muitos momentos da nossa existência na matéria, nós não sabemos quem somos. Em seguida, nós podemos sim perguntar qual é o sentido da nossa existência. Porque a partir do momento que eu vou conseguir responder a mim mesmo
essa questão de quem eu sou em essência, em plenitude, né? Fora das máscaras materialistas, aí vai vir essa próxima pergunta: qual o sentido da nossa existência? E hoje em dia, com esse processo da pandemia, onde muitas pessoas, e por que não podemos arriscar em dizer que quase toda a humanidade foi colocada numa condição de reflexão, né? Não apenas do que sou eu, porque, de certa forma, os mecanismos eletrônicos, digitais, conseguem nos trazer uma fuga de nós mesmos. A gente assiste a Netflix, ou então fica o tempo inteiro nas redes sociais, em bate-papos, enfim. E nós acabamos encontrando uma fuga, né, nesse processo de isolamento. Mas essa outra pergunta de qual o sentido da nossa existência acaba se perdendo. Porque na vida cotidiana, antes desse processo todo da pandemia, quando nós nos deparávamos com algum problema, alguma dificuldade, a gente buscava as fugas psicológicas, que Joana de Ângeles bem fala na sua série, né, de livros sobre a psicologia transpessoal. O que seriam essas fugas psicológicas? Tipo, eu estou com algum problema, alguma dificuldade, né, algum obstáculo a ser superado na minha vida, mas aí eu não tenho condição, então não consigo encontrar um eixo, né, de reflexão, de equilíbrio para encontrar a solução daquele meu problema. E aí eu fugo, aí eu fujo para onde? Para o shopping, né, para o barzinho, para os shows, para o jogo de futebol, para as praças, para os parques, as festas, as baladas. Como nesses momentos de pandemia tudo isso foi retirado, agora está voltando aos poucos, né? As coisas estão voltando a funcionar aos poucos, com muito cuidado, mas como isso foi tirado subitamente da vida dos seres humanos, não apenas dos brasileiros, mas dos seres humanos, nós nos encontramos diante dessa questão. Qual é o sentido da nossa existência? Porque a nossa vida materialista estava pautada nessas situações, ou seja, nessas fugas psicológicas que a Joana de Ângeles traz para nós. Como nós não temos mais isso, nós nos deparamos com essa pergunta e temos dificuldade de encontrar a resposta, porque a pergunta anterior ela não consegue também ser solucionada, de quem eu sou em essência. Por isso que nesses períodos, eu tenho alguns amigos psicólogos, psicanalistas, eles estão fazendo atendimento online e eles relatam que o crescimento, eles falam que estão trabalhando muito mais agora, né, online do que presencialmente, porque a demanda cresceu muito diante desse cenário atual, onde as pessoas tiveram que se encontrar consigo mesmas. E aí a gente passa por esse processo de questionamento. A doutrina espírita ela vem trazer para nós algo bem interessante. E está dentro dessa pergunta, né? A existência do ser e do existir, que é a nossa imortalidade perante as questões espirituais. E Valdo Franco tem um livro, né? Na verdade ele psicografou o livro, a autoria espiritual é de Carlos Couto Pastorino. E o nome do livro é Impermanência e Imortalidade. E o livro fala basicamente do seguinte: diante de todos os capítulos, né, de todas as reflexões, para mim é um dos melhores livros de Divaldo, da mediunidade dele, fala basicamente do nosso grande paradigma enquanto seres encarnados, que é saber e ter consciência da nossa imortalidade e também saber e ter consciência da nossa impermanência na matéria. Nós temos esses dois grandes, né, paradigmas a ser compreendido e ser vivenciado. Saber que muitas das coisas em que nós buscamos a felicidade, muitas das coisas em que nós firmamos a nossa vida é impermanente. E tudo que é impermanente não dura para sempre. E se não dura para sempre, aquilo vai me trazer uma angústia. Porque toda a vida nós somos projetados a viver e experienciar as coisas temporárias. E com o passar do tempo, nós vamos esquecendo das coisas que são essenciais, que são as coisas imateriais, que não vão ficar e não vão perecer aqui na matéria, que vão seguir conosco. Então, para compreender e conseguir responder essa pergunta e fazer esse link de como o Espiritismo auxilia no progresso, é de suma importância que todos nós, enquanto religiosos espiritualistas, porque aí vem esse detalhe, se esse conhecimento fosse apenas
algo para os espíritas, trazido para os espíritas, ia ficar meio que no egoísmo da espiritualidade superior, porque a doutrina espírita, o espiritismo, por ser uma filosofia ainda muito recente, comparada com outros caminhos religiosos, ainda não abrange a totalidade, né, de pessoas que têm acesso à doutrina espírita. Mas veja que interessante. Se eu sou católico, se eu sou protestante, ou se eu sou muçulmano, judeu, enfim, budista, hinduísta, Hare Krishna e tantos caminhos religiosos, eu tenho como base de toda crença religiosa o quê? A imortalidade da alma e a vida após a morte física. Então, se eu tenho essa consciência de que tudo na matéria é impermanente e de que eu, em essência espiritual, sou imortal, eu vou conseguir vivenciar muitos acontecimentos da matéria por outra perspectiva. Por isso que a doutrina espírita vai auxiliar muito no progresso da humanidade nesse sentido. E aí a gente consegue responder o seguinte: quem sou eu? Eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito imortal. Eu posso, como eu falei antes, ser professor, ter reencarnado no sexo masculino, aqui em Recife, né? Sei lá, ser espírita. E cada um aí vai ter uma profissão diferente, vão ter gostos diferentes, religiões diferentes, né? Nacionalidades diferentes, condições sociais diferentes. Mas lembre-se que a pergunta não é quem estou, né? Nem o que eu tenho, nem meus títulos. A pergunta é quem eu sou. E nós somos essencialmente espíritos imortais. Então, daí a gente consegue responder a primeira pergunta. Diante desse cenário de imortalidade espiritual, aí vão vir, né, as nossas tendências e quais são os nossos objetivos aqui na matéria. Nossa missão nessa existência é progredir, é evoluir, gente. Allan Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, né, qual é a missão do espírito quando ele está aqui reencarnado, qual é a tarefa de nós quando nós estamos reencarnados. E a espiritualidade superior diz a Kardec, progredir. Progredir de que maneira? Moral e espiritualmente, né? A gente traz eu trago sempre essas duas formas de compreender a moralidade e a espiritualidade e a intelectualidade. Vejam que é interessante a gente compreender esse processo de evoluir ou progredir moralmente, espiritualmente, né? Moralmente / espiritualmente, quanto intelectualmente. Porque se nós estamos no mundo material, nós vamos precisar desenvolver a nossa sabedoria, desenvolver a nossa ciência, desenvolver a nossa tecnologia para que haja um progresso tecnológico, ou seja, material do planeta. Então, a gente não pode também ficar muito fixado ou bitolado nessa ideia de que nós somos espíritos, então eu vou abdicar de tudo e vou viver que nem aquele monge, né, asceta lá na montanha, só meditando e vivendo de espiritualidade. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, na Lei de Sociedade, Kardec deixa bem, né, claro, juntamente com a espiritualidade, deixa bem claro que nós somos seres sociais e que nós devemos viver de acordo com a nossa época. Então, nós somos seres espirituais encarnados em um mundo material e precisamos desenvolver, evoluir, viver também conforme o mundo material, as leis do mundo material. Então, para isso, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos casar, constituir família. Para a gente conseguir viver bem com dignidade, temos que ter moradia, meio de transporte. Mesmo que alguns vão ter mais simples, outros vão ter de forma mais, podemos dizer, luxuosa. E aí vão ser processos reencarnatórios individuais de cada um, que não é o tema de hoje. O que nós estamos focando é que para a própria sociedade e humanidade progredir, precisa haver esses dois processos de evolução. O moral / espiritual com o intelectual. Por lugar. Porque se eu tiver inteligência e não tiver amor, nada eu terei. Isso o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha toda a riqueza, ainda que eu tenha todos os dons de profetizar, tudo isso
Mas se eu não tiver amor, eu vou ser apenas um sino que nem faz barulho. Eu vou ser apenas uma pessoa vivendo no mundo material sem nenhum sentido e vou acabar entrando em mais um número de estatística de uma pessoa que está lá abarrotando as clínicas, né, de psicólogos e de psicanalistas, porque eu não encontro sentido para a nossa vida. Então, quando a gente desenvolve esse lado moral, a gente vai conseguir utilizar as ciências e as tecnologias para o bem e para o belo, né, para o progresso da humanidade. A gente tira isso bem clássico quando uma mente que é altamente inteligente, mas pouco evoluída moralmente, consegue utilizar, né, a ciência para algo negativo, como a criação de uma bomba atômica. Uma pessoa, um indivíduo, desenvolve toda a sua potencialidade intelectual para criar uma máquina de extermínio, né, em grande potência. Então, nós vamos ver que a moral ela vai vir sempre em primeiro lugar, mas isso não significa que ela é mais importante que a intelectual. São dois caminhos do espírito reencarnado que devem progredir junto, e um interdependente do outro. Ou seja, um depende sempre do outro. Mas vejam que a nossa missão aqui na matéria não é apenas evoluir pessoalmente, é ajudar na evolução do próximo. E aí vai entrar uma característica muito forte, né, da influência que o Espiritismo vai dar no progresso da humanidade. É o altruísmo, é o prazer, o saber que faz bem e que é bom ajudar o próximo. Ter compaixão, empatia, né, alteridade são palavras belíssimas, mas difíceis de ser vivenciada, porque muitas vezes nós não conseguimos compreender o que ela significa e confundimos, por exemplo, confundimos a caridade com o assistencialismo, que também é válido, que também é necessário, principalmente nos dias de hoje. Mas a gente vai ver que a nossa missão enquanto espírito encarnado é ajudar na evolução do outro também, do próximo. Só que a espiritualidade diz lá a Kardec o seguinte, que é evoluir moral e intelectualmente e ajudar o progresso do próximo. Mas é só isso? Não, a espiritualidade ainda completa, no limite das nossas forças. Veja que interessante. No limite das nossas forças. Quando nós paramos para pensar um instante diante desse cenário que nós estamos vivenciando hoje, não vamos nem lá para o passado, mas diante do cenário que nós estamos vivenciando hoje, quantas vezes nós conseguimos colaborar para o outro? E veja que eu não estou falando somente e apenas colaborar materialmente, né? Eu estou falando da colaboração das diversas formas. Mas em que momento nós conseguimos colaborar com a evolução do outro? E ainda mais nesse detalhe que a espiritualidade traz, no limite das nossas forças, isso é muito difícil. Por isso que nesse mundo em que nós vivemos, e essa foto é até interessante, porque nós não estamos vendo ainda, né, essa imagem de volta nas ruas, apesar de que já tem muita gente circulando, trabalhando, enfim. Mas nós vamos observar que vai ser muito complexo vivenciar esse amar o próximo como a si mesmo. Próximo como a si mesmo, e muitas vezes nós vamos fazer esse papel, aquele papel lá de Nicodemos, o doutor da lei, que se encontra com Jesus escondido nas catacumbas, porque para ele seria uma vergonha encontrar um filho de carpinteiro, ele que era detentor de todo o conhecimento da Torá e das leis dos profetas do Antigo Testamento. O que é que ele queria? E o que é que ele iria aprender com o simples ajudante, filho de carpinteiro? E aí ele se encontra com Jesus e pergunta, né, quem é meu próximo? Veja que interessante, até hoje, nos dias atuais, nós nos deparamos com verdadeiros Nicodemos, perguntando a Jesus e à espiritualidade, a Deus, quem é o nosso próximo? Quem é essa pessoa que nós devemos auxiliar no progresso no limite das nossas forças? E quando a gente vem da perspectiva espírita, e nós compreendemos que todos os habitantes que estão nesse planeta são espíritos imortais e que fazem parte da criação,
nós entramos nesse processo de que o próximo é aquele que está aqui encarnado. E na perspectiva da imortalidade, como Emmanuel fala, que para cada encarnado existe 2 desencarnados aqui nessa psicosfera desse planeta, então os que estão desencarnados também são os nossos próximos. Veja como isso vai ficando mais complexo e vai ficando mais profundo conforme a gente vai expandindo a nossa consciência perante a ideia de imortalidade da alma. E como isso vai ficando também mais complexo quando a gente compreende que não existem castas, que não existem divisórias, que não existem continentes, nem países, nem idiomas que nos separem perante a espiritualidade superior. Um dos pontos que o Espiritismo vem colaborar para o progresso é justamente quebrar essa ideia de castas, essa ideia de raças, de etnias, de seitas religiosas. O Espiritismo vem trazer a ideia de que nós somos irmãos em espírito e que, por isso, não existe mais muitas ideias trazidas do passado, né? E que, às vezes, nós encontramos ainda hoje estabelecidas no nosso planeta. Esses momentos de pandemia, de isolamento, vai despertando no coração das pessoas o altruísmo mesmo, a vontade de ajudar o próximo, a empatia, se compadecer com a dor do outro. Observe que, de tempos em tempos, quando um tsunami atinge, né, algum país lá da Ásia, ou quando a seca atinge o Nordeste, ou quando chove e alaga tudo, ou então quando tem uma doença, como teve lá na época de Kardec, na revista de 1868, ele fala sobre a peste negra. De tempos em tempos, a humanidade é assolada por algum tipo de dificuldade. E são nesses momentos em que nós, vejam que interessante, isso não é palavras de Emmanuel, não, ou então é uma ideia inventada, não. Isso é algo real, comprovado. De tempos em tempos, quando essas dificuldades, né, assolam, sobrecaem com a humanidade, sobre a humanidade progride mais rápido, tanto tecnologicamente como moralmente. Tecnologicamente, porque vai ser, né, desenvolvida vacinas, vão ser desenvolvidos mecanismos para conseguir impedir que novas catástrofes aconteçam, flagelos destruidores, né, como está no livro dos Espíritos, e moralmente porque desperta no coração dos seres humanos a vontade de ajudar aqueles que foram mais atingidos, estão sofrendo. Então, nesse processo, nós temos que entender que as dificuldades funcionam, sim, como uma alavanca de processo e progresso. Agora, vejam que interessante. No mandamento, né, como está lá no Evangelho, o maior dos mandamentos, ou o mandamento maior, dependendo da tradução, amar ao próximo como a si mesmo. A gente vai ver que vai existir esse mecanismo de se amar para conseguir expressar esse amor para o outro. Mas quem seria esse outro? Vamos lá. Vamos voltar lá para Nicodemos, quando Nicodemos pergunta a Jesus, quem seria esse outro? Num processo de evolução, até mesmo da vivência do espírito aqui na matéria, nós vamos compreender que o primeiro núcleo de próximo que nós vamos ter, ou como está aqui no slide, o próximo, o mais próximo é a família. Então, quando o espírito reencarna e ele é recebido no seio familiar, né, pelos seus responsáveis, pais, mães, avós, tios, todo o grupo familiar, aquelas pessoas vão ser os nossos próximos mais próximos. Isso aí me lembra uma história que alguns palestrantes contam, não sei a origem, né? Não sei se foi Chico, se foi Divaldo, de onde surgiu, mas tem aquela fala, né, de um palestrante que ia para o centro e fazia muitas palestras nos centros, ia para a campanha do quilo e fazia várias atividades sociais e era monitor de grupo de estudo e tudo isso. E aí ele desencarna, né, chega lá no plano espiritual, vê algumas pessoas numa situação melhor que ele, e aí ele pergunta, poxa, eu fiz tanta palestra, eu fiz tanto isso, tanto aquilo, e não vou evoluir nada, vou ter que voltar para a Terra e vivenciar as mesmas experiências. E aí os mentores falam para ele, olha, a sua principal missão enquanto você esteve reencarnado foi se reconciliar com seus familiares. E você passou mais tempo no centro do que em casa. Então, claro que o que você fez no centro, o que você fez para as pessoas, conta. Nenhuma das nossas tarefas, nenhum dos nossos trabalhos vão se perder. Tudo fica como um acúmulo, né, de virtudes que nós vamos agregando à nossa caminhada.
mas a sua missão, a sua tarefa foi se reconciliar com seus familiares. Como isso não foi feito, nós vamos ter que retornar e dar continuidade a esse aprendizado. Então, a nossa família, gente, é o nosso próximo mais próximo. É o nosso próximo mais próximo. Não é por acaso que nós estamos reencarnados com aquelas pessoas. E nós nos casamos com aquela esposa, com aquele marido, que aqueles filhos vieram, sejam esses filhos adotados, né? Ou sejam esses filhos biológicos. Não é por acaso que nós convivemos com aquelas pessoas que estão ali junto de nós. Existe um propósito maior. E percebamos o seguinte, na maioria dos casos, claro, não é via de regra, mas na maioria dos casos a gente vai observar que os conflitos mais difíceis de ser sanados estão no ciclo familiar. Estão no ciclo familiar. Em segunda etapa vem a sociedade. Respeito e ética. A convivência na coletividade vai ser o segundo passo de compreendermos quem é e quem são os nossos próximos. Se eu não desenvolvo esse conceito de respeito e ética, pelo menos inicialmente, eu não vou conseguir ir para uma outra etapa, que é o amor. O amor em essência e plenitude. Não é aquele amor-apego que fala assim. Né? O amor-apego diz o seguinte: eu amo você, por isso eu quero que você me faça feliz. Então eu vou amar o indivíduo esperando que ele seja quem eu quero, ou o que eu projetei nele. Isso é um amor-apego. O amor genuíno, o amor verdadeiro diz: eu amo você, por isso eu quero que você seja feliz. É o amor fraternal, é o amor que Jesus viveu e que deixou como exemplo para nós. Provavelmente nós vamos ter essa dificuldade de vivenciar esse amor, né, esse amor pleno que Jesus era. Eu costumo dizer que Jesus não viveu o amor. Ele conseguiu viver o amor em plenitude porque ele era o próprio amor em plenitude. Então, como nós temos essa dificuldade de vivência, lembra lá que eu comentei de Kardec no início, que o espiritismo bem compreendido e praticado. A gente, para conseguir praticar algo, a gente tem que compreender bem. Se nós não conseguimos entender esse conceito de próximo, para amá-lo, que nós possamos, pelo menos, compreender esse sentido de respeito e de ética. Né? E saber que o outro tem seu tempo, que o outro tem seu momento, tem suas vivências, tem suas experiências, suas culturas, né? Passou por diversas situações que desenvolveu ele ter aquele pensamento, aquelas atitudes, e nós vamos respeitá-los. Vamos ter ética com o próximo. Quando isso vai desenvolvendo, a gente vai começando a praticar o amor mesmo. O amor sem interesse. É aquele amor pelo simples fato de amar. Como o Divaldo fala no livro Sexo e Consciência, o amor unilateral, que é aquele amor sem esperar nada em troca. Esperar nada em troca, porque é nossa tarefa amar. Em última instância, o nosso planeta. E aí a gente coloca embaixo os animais e o meio ambiente, que é uma discussão que vem sendo trazida muita evidência. Tem um orador espírita, que é o André Trigueiro. Ele trabalha muito essa situação, né, essa ideia da sustentabilidade, da economia da água, da preservação da natureza e tudo isso. Temos também muitas pessoas que estão estudando a AMB, né, a Associação de Médicos Espírita, tem uma ala só de veterinários que estuda a espiritualidade dos animais. Então, nós vamos ver que também faz parte do progresso, e o Espiritismo oferece essas ferramentas, né, o cuidado e o zelo pela nossa morada, que é o planeta Terra. A gente tem que compreender que tudo está interligado. O nosso planeta é a própria vida. A natureza é vida. Os animais que voam, que estão no oceano, que compartilham a vida conosco aqui no solo, também são princípios inteligentes. Né? Também tem ali um princípio inteligente vivificando aquele corpo, aquela matéria. Então, essa ideia de próximo também se expande ainda mais quando compreendemos que tudo faz parte do Criador. E tem uma ideia bem interessante. Vejam, nesse mandamento maior, Jesus resume as leis e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse primeiro, amar o próximo como a ti mesmo.
Então, a gente vai observar que existe uma conexão, né? Existe primeiro o se amar para amar o próximo, e amar o próximo vai fazer com que a gente compreenda esse amor divino, esse amor do Criador para com a criatura. Então, a conexão, e Joana de Ângeles fala bem isso no livro Amor Imbatível Amor, a conexão meio que acontece ao contrário. Porque Jesus fala de amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Mas se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo. E se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus. O apóstolo Paulo fala isso nas suas cartas. Nós não podemos abrir a boca e dizer eu amo a Deus se eu odeio o meu próximo. Porque é impossível odiar o próximo e amar a Deus ao mesmo tempo. Porque nós, o planeta, nossa família, a sociedade, nós somos prova da existência de Deus. Tá. Quando Kardec pergunta qual é a prova da existência de Deus, em um axioma em que vossa razão responde: olhar em sua volta tudo aquilo que não é obra do homem, não é obra do acaso. Então, nós, enquanto humanidade, esse planeta, esse universo, esse cosmos, tudo isso é manifestação da divindade. Então, se eu amo a criação, como é que eu posso amar? Se eu odeio a criação, perdão, se eu odeio a criação, como é que eu vou poder amar o Criador? Desde o começo, esse processo vem do interno para o externo. Por isso que o Espiritismo fala tanto de reforma interior, de autoconhecimento. Porque quando eu pratico o autoconhecimento, eu começo a executar minha reforma interior, eu vou conseguir ser um agente transformador da sociedade. Será a minha atitude e o meu exemplo que vai conseguir impulsionar meu próximo a também fazer a reforma interior dele. Isso aí vai desencadeando. Vai desencadeando. Até que a gente vai criar essa consciência aí, ó, a consciência de que somos uma família universal. Aí isso me lembra quando a gente estudava no ESD, Douglas, que a gente aprende sobre as 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. E aí quando a gente estuda um pouquinho de lei judaica, lá no MEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, a gente estuda um pouco da Torá, dos conceitos judaicos para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, tem algumas parábolas de Jesus que a gente precisa entender alguns conceitos judaicos. E a gente vai ver que um dos conceitos judaicos da divindade era de que Deus era o Deus de Israel. Era o Deus do povo de Israel. Então, toda outra tribo que não era da tribo de Israel, Deus odiava. Esse era um conceito, era um Deus tribal. Era um Deus tribal. Quando Jesus vem trazer esses conceitos de misericórdia, de perdão, o conceito de amar o próximo, e que o próximo são todos. Por isso que quando ele está lá com Pedro, na casa de Pedro, que ele ensina a orar o Pai Nosso, ele começa a oração do Pai Nosso falando Pai Nosso, colocando a humanidade em condição de irmandade. Então a gente vai ver que da primeira revelação para a segunda, Deus, não é que Deus muda, mas o entendimento das pessoas para com Deus. É bom a gente conseguir compreender isso. Deus, ele é imutável. É imutável. Está lá no Livro dos Espíritos. Agora, a ideia, o conceito que a humanidade tem da divindade é que vai modificando e evoluindo conforme o passar do tempo. Da primeira revelação para a segunda, Deus passa, o entendimento de Deus passa de um Deus de Israel para um Deus da humanidade. Quando chega a terceira revelação, que é a doutrina espírita, a gente vai ver que Deus nem é mais um Deus de um povo, um Deus tribal de Israel, não é apenas um Deus da humanidade, mas diante da pluralidade dos mundos habitados, Deus é a inteligência suprema do universo. Que nós não temos condição de compreender, nem vocabulário para dizer. A gente fala que ele é imutável, soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, onisciente, misericordioso. E ainda aí, ainda dessa forma, a espiritualidade diz que isso é pobreza de linguagem. E nós, humanos, tentamos definir aquilo que está acima da nossa capacidade de entendimento. Então, até nisso, o Espiritismo ajuda no progresso da humanidade, porque vai colocar eu, Emmanuel, como um espírito que habita um planeta que tem mais de 7 bilhões de habitantes só encarnado, em um sistema solar que tem 8 planetas, em uma galáxia que tem mais de 100 bilhões de sistemas solares, e um universo observável que tem mais de 200 bilhões de galáxias. A minha humildade de saber que eu sou uma parte essencial da engrenagem da construção do universo,
mas que eu sozinho não consigo fazer esse relógio funcionar. Eu sou uma pecinha que, unida às outras pecinhas, vai conseguir fazer um grande trabalho. Somos os, como Jesus falava, co-criadores do Criador. E somos esses trabalhadores da última hora. Por isso que a gente pode fazer essa escadinha, né? Eu chamo isso aqui lá na juventude, da escadinha do progresso. Primeiro começa com dentro, é o tempo do autoencontro. Né? É o tempo como eu consigo analisar, como eu consigo vivenciar, a forma como eu vou encontrar comigo mesmo, entender quais são os meus limites, quais as minhas sombras, quais os meus pontos a melhorar. Tudo isso vai começar com o quê? Com a autorreflexão dentro de mim. Quando quiser orar, tranca-te no teu quarto íntimo, em verdade e silêncio, fala com o Pai, que Ele te ouvirá. Então, esse processo primeiro dentro. Depois do dentro vem o fora, o próximo e a sociedade. Então, primeiro eu me conheço, me amo, me reformulo, e em segunda etapa vem o que está lá fora. Vem a minha conexão com o próximo, minha conexão com a sociedade, vem o fora. No penúltimo degrau vem o todo, é o todo, o cosmos e o universo. É justamente essa compreensão universal que a doutrina espírita traz. E que nós não somos países. E, gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Veja como essa ideia. Eu não estou falando que a humanidade todo dia se converterá ao espiritismo, até porque a própria espiritualidade responde isso a Kardec. Lá na Lei de Progresso, onde se encontra essa pergunta, esse item sobre a influência do espiritismo no progresso, Kardec pergunta se um dia o espiritismo será crença mundial, universal, se todo o planeta vai, ser espírita. E a espiritualidade diz a Kardec o seguinte, que não é que um dia a humanidade vai ser espírita, mas os preceitos do espiritismo fará parte das ideias comuns da humanidade. Então, essas ideias de imortalidade, de Deus, do mundo espiritual, da comunicabilidade com os espíritos, vai ser um conceito que vai abranger toda a raça humana futuramente. Imagina se hoje nós tivéssemos nossos líderes dos outros países, tivessem esse conceito que nós estamos estudando na noite de hoje. De dentro, de fora e do todo. Ter um conceito de que não existe países, que nós fazemos parte de uma comunidade planetária, como o Haroldo Dutra fala no seminário A Caminho da Luz. Nós fazemos parte de uma comunidade planetária, tanto que ele chama o sistema solar, a ciência ele conhece como sistema solar, ele chama de comunidade planetária. Veja que lindo isso. E quando nós chegamos no último degrau, da escadinha do progresso, depois que eu me conheço, que eu pratico, que eu me esforço nos meus limites para vencer minhas mal tendências. Depois que eu consigo me esforçar para vivenciar de forma harmoniosa a sociedade, com o meu próximo, o respeito, o altruísmo, tudo isso, eu chego na compreensão do todo universal, aí eu chego no último degrau, na minha plenitude, de estar em paz, de respeitar, de tolerar, de amar. E isso tudo vai trazer o quê? A minha felicidade. A minha felicidade enquanto, plenitude. Nós não temos a felicidade plena ainda nesta nossa vivência. Enquanto nós basearmos a nossa vida, a nossa felicidade, o nosso bem-estar nas coisas da matéria, nós não vamos ter a felicidade plena, a gente vai ter as felicidades momentâneas. E tem felicidades que são bem rápidas, bem fugazes. Esses dias eu estava usando um exemplo numa palestra nossa sobre o que é felicidade, era o tema da palestra. E veja que interessante, o que é que nos traz felicidade? Sei lá, um carro novo, uma casa nova, roupas, sapatos, um celular bom, de uma marca boa, fazer uma viagem dos sonhos, estar numa festa, sei lá, na praia, num churrasco com os amigos, isso vai trazer felicidade. Mas se isso fosse realmente a felicidade... E aí eu usei um exemplo que eu vi na TV de que um rapaz havia juntado dinheiro para comprar o carro, ele comprou o carro, assim que ele saiu da concessionária, que ele dobrou a esquina, ele bateu com o carro. Em frações de segundo, a maior felicidade da vida dele se transformou numa dor de cabeça terrível, no maior estresse.
Porque o que está firmado na matéria não nos traz a felicidade plena, nos traz as necessidades sendo sanadas. Como a gente vê no Evangelho, que tudo que nós temos na matéria é empréstimo da divindade. E nós temos que utilizar esses empréstimos. Né? Para o quê? Para evoluir, como falou lá no início da nossa aula, para evoluir, para ajudar no progresso do próximo. Então, o caminho, né? O caminho para nós espíritas, como fala lá no livro do Emmanuel, né? Do Psicografia do Chico, Caminho, Verdade e Vida, é Jesus. Jesus, para nós espíritas, é o maior modelo de amor. E o seu evangelho é a maior cartilha de como nós podemos vivenciar esse amor. Agora, a dificuldade está aí, em vivenciar. Por isso que Kardec sempre tocou nessa tecla do espiritismo bem compreendido e praticado. Porque se nós não praticamos, a doutrina espírita vai ser uma grande utopia. Utopia é aquilo que é muito bonito na teoria, mas que nós não conseguimos colocar na prática. Então, viver Jesus não é apenas crer, nem conhecer, nem estudar. Viver Jesus nas nossas vidas é de extrema importância e urge nesses momentos de transição que nós vivenciamos. A doutrina espírita, né, como a mais universal das filosofias, vem nos trazer, vem nos relembrar, vem reviver o evangelho nas nossas vidas. Vem reviver o evangelho livre, né, livre dos dogmas, livre dos conceitos religiosos, livre dos interesses políticos, econômicos. Eu estou falando de político no sentido sem ser partidário, tá, gente? Estou falando de político no sentido de cargos, né? O Espiritismo vem reviver o Evangelho de Jesus na sua plenitude, em essência, que é espiritual. A grande missão de Jesus para a humanidade, de diversas formas, foi libertar a humanidade do jugo da matéria. Do jugo da matéria. Então, existe uma diferença, Haroldo sempre fala isso. Existe uma diferença entre cristianismo e evangelho. O cristianismo é a religião feita por homens. Jesus não fundou religião, como Maomé não fundou o islamismo, como Buda não fundou o budismo, né? Como Moisés não fundou o judaísmo. Jesus deixou a boa nova, que nós conhecemos como evangelho. Os homens que vieram após e constituíram as religiões. Por isso que é sempre bom, e Haroldo sempre fala isso, que existe essa diferença entre cristianismo, né, religião, e evangelho. Por isso que eu posso não ser cristão, mas viver o evangelho. Veja como isso é profundo e bonito. Né? Eu posso não ser cristão, não ser nem católico, nem evangélico, nem espírita, porque se eu sou católico ou evangélico ou espírita, eu sou cristão. Eu posso não ser, eu posso ser de outra denominação, de outra cultura totalmente, né? Mas viver o evangelho, porque o evangelho é o que? É o amor universal. É o amor universal. Por isso que Kardec traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, nem fora do cristianismo. É fora da caridade que não há salvação. Agora, essa caridade material que a gente conhece, né, que é a caridade, o assistencialismo, como eu costumo dizer, é a mais fácil. Existe uma outra forma de entender caridade, que aí é mais complexa e é mais meritória, que muita gente já conhece, que é o BIP, é o famoso BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência com quem? Só com quem é espírita? Só com quem é da minha família? Só quem torce para o mesmo time de futebol que eu, que gosta da mesma música que eu? Ou é para com todos? Gente, isso é muito profundo. Isso é profundo. Por isso que tem uma fala no Evangelho que fala ou é o amor de Jesus. Me desculpe, eu não lembro se é o amor de Deus ou se é o amor de Jesus. Nos constrange. Porque nós estamos 24 horas no banho-maria, no Evangelho, como fala aqui a nossa irmã Maria do Carmo, do Regeneração,
nós estamos 24 horas no banho-maria, né, no Evangelho, e a gente não consegue ainda viver, porque compreender, a gente até compreende. Tem uns que até não conseguem, mas alguns já compreendem. O ser bom para com todos. Às vezes, como isso é profundo. Indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Isso é caridade que Jesus compreendia. Essa é a influência que o Espiritismo traz para o progresso da humanidade. Lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec faz justamente essa pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a espiritualidade responde a Kardec: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam de onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio, né, do presente que é dado, preparar o futuro, abolindo assim os prejuízos, os preconceitos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Essa é a grande ferramenta que a doutrina espírita colabora para o progresso da humanidade. Esse conceito de que não há barreiras, de que não há nacionalidades, que não há raças, de que não há religiões, de que não há, sabe, que nós estamos interligados espiritualmente falando. Tem um detalhe, gente, que vale bem a gente lembrar, que não está aqui no slide, mas é muito bom a gente lembrar que o Espiritismo também colabora com essa ideia, que é a ideia da reencarnação. É a ideia da reencarnação. A reencarnação serve, né, como o Divaldo certa vez falou no semestre, a reencarnação tem como objetivo, né, o progresso, porque através das vivências na matéria a gente vai adquirindo as nossas aptidões e nós vamos convivendo com o próximo, nós vamos nos desenvolvendo moralmente também. Então a gente progride moral e intelectualmente. Também tem como objetivo a reconciliação com nossos adversários. A reencarnação promove isso, a gente se reaproximar, amar aqueles que nós temos algum tipo de conflito. Em terceiro lugar, também tem como objetivo a reencarnação recuperar, ou podemos fazer assim, resgatar os nossos equívocos do passado. É através de uma nova chance, uma nova existência na matéria, que nós vamos resgatando as nossas provas, nossas expiações. E aí, Divaldo traz um quarto ponto que eu nunca tinha ouvido falar antes. Vim conhecer com essa fala do Divaldo, que é quando ele fala que nós desenvolvemos, através da reencarnação, a alteridade. A alteridade. E a alteridade é justamente isso aí, ó, que está falando na resposta do Livro dos Espíritos. A alteridade é a capacidade que nós temos de conviver harmoniosamente e amorosamente com as diferenças. E como é, Emanuel, que a reencarnação consegue fazer com que a gente desenvolva essa alteridade? Olha aí, a imortalidade do espírito. Ora eu posso reencarnar negro, outra hora branco, outra hora oriental ou indígena. Em uma reencarnação eu posso ser pobre, na próxima ser rico. Em uma reencarnação eu posso vir no corpo feminino e na próxima masculino. Em uma reencarnação eu posso reencarnar na Coreia do Norte e depois nos Estados Unidos. Como é que eu vou ter coragem de discriminar uma pessoa pela sua cor de pele, pela sua orientação sexual, pela sua classe social, sabendo que eu posso experimentar, vivenciar aquela experiência, naquela situação? A reencarnação promove esse sentimento de amar o outro e respeitar o outro, porque eu vejo o outro sem a máscara da matéria. Eu vejo o outro como a essência, como o espírito que nele habita. Essa cena, para quem consegue desenvolver a alteridade, a empatia, a compaixão,
Quantos de nós hoje, nessas noites chuvosas, que se aproxima o inverno, temos nossa caminha quente, né? Nossos cobertores, temos a geladeira cheia de comida, temos a nossa casa, pode ser alugada, pode ser própria, pode ser um apartamento, um casebre, uma casa grande, uma casa pequena, uma kitnet. Mas quantos de nós, nessa encarnação, vamos saber ou já sabemos o que é viver essa experiência que esses irmãos, essas crianças estão vivendo? Por isso que o Espiritismo, ele oferece para nós esse progresso de nos compadecer com a dor do outro e fazer com que o outro caminhe junto conosco. Por isso que nós encerramos nossa fala de hoje com essa mensagem do Evangelho que está lá em Mateus, no capítulo 25. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e fosse me visitar, estava na prisão e vieste a mim. Então, os justos lhes responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e viemos a ti? Em resposta, o divino mestre lhes dera, em verdade vos digo, que à medida que fazes o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes. A cada momento que nós estendemos a mão, que nós abrimos um sorriso, que nós dizemos um bom dia, eu te amo. A partir do momento que eu entrego uma cesta básica, um cobertor, a partir do momento que eu dou sangue, a partir do momento que eu dou um abraço, ainda que nos dias de hoje, de forma alegórica, né, sentimental, mas a partir do momento que eu presto um serviço em comunhão de benefício ao próximo, é a Jesus que eu estou fazendo. É o meu próximo que eu estou fazendo. É o meu semelhante que eu estou fazendo. Que nós estamos fazendo. E vocês estarão fazendo. Então, que essa influência que o Espiritismo traz para nós possa, aos poucos, e com esforço íntimo e no tempo gradativo de cada um de nós, possa fazer esse movimento de dentro para fora, para que aí sim nós possamos viver e herdar o mundo de regeneração. E aqui eu deixo meus parabéns para os 69 anos de fundação do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Desejo muitos anos de vida, desejo muitos trabalhos, muitos momentos que nós possamos consolar o nosso próximo, ajudar, instruir, que nós possamos passar, né, multiplicar essas influências que o Espiritismo traz para nós. Uma casa espírita está completando 69 anos, o mundo espiritual está em festa. E nós aqui, que compartilhamos e comungamos dessa instituição, também estamos em festa. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. E muito obrigado. Muita paz. Obrigado, Manuel, pela palestra. Obrigado a todos os que estiveram assistindo a palestra da noite de hoje. Foi muito boa, muito gratificante entendermos a influência que o Espiritismo traz para o nosso progresso, para o progresso não só nosso, individual, mas como o progresso de toda a humanidade. Muito bom. Parabéns, Emanuel, pela palestra. E, mais uma vez, aproveito para convidar a todos para amanhã, às 16 horas, para mais uma palestra, para mais um encontro. No caso, amanhã, um encontro festivo de comemoração dos nossos 69 anos. Como Emanuel disse, é uma data especial, não só para nós que estamos aqui encarnados, mas também para toda a espiritualidade, porque são 69 anos levando a luz do Evangelho de Jesus para inúmeras pessoas. Quantos companheiros e irmãos já não passaram pela nossa casa? Quantos? São inúmeros, inúmeros. E esses companheiros que já passaram, alguns hoje fazem parte de outros centros espíritas e outros já retornaram à pátria espiritual. Mas todos, com certeza,
muito aprenderam na nossa casa, caminhando para Jesus. Como o nome diz, um nome muito feliz, é um local onde a gente aprende a caminhar para Jesus. Porque esse é o nosso objetivo nessa encarnação, aprender a caminhar para Jesus. Muita paz, muita luz e que Deus, na sua infinita bondade, continue nos abençoando. E que Jesus, esse mestre amado, que tanto nos trouxe o amor, possa continuar nos auxiliando através da espiritualidade. E nós, como espíritas, como cristãos, possamos ser aqueles que levam esse amor de Jesus a todos que convivem conosco. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe sempre. Até amanhã, às 16 horas. Obrigado, Emanuel. Obrigado. Excelente palestra. Obrigado a todos. Uma boa noite e até a próxima. Se Deus assim quiser. Muito bom.